Abra comigo a sua Bíblia no primeiro livro de Reis, capítulo 18. Primeiro Reis, capítulo 18. Versículo 30, 31 e 32. Somente esses três versículos. Primeiro Reis, capítulo 18. Uma leitura bem conhecida de toda a igreja. Versículo 30 nos diz assim: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme ao número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Amém? Amém, irmãos? Vamos orar ao Senhor. Nesta oração vamos continuar orando, pelo nosso presbítero Tiago, que pediu oração pelo seu filho. Não tive mais nenhuma notícia, mas não sei se está tudo bem. A avó está presente? Não. Sabe alguma coisa? Não, Então vamos continuar orando para que Deus estenda as mãos e ajude. Quantos mais necessitam de oração? Eu e a minha casa também necessitamos das orações da igreja. Pai querido, eterno Deus, nos encontramos diante de Ti nesta hora. Queremos louvar o Teu nome, queremos Te exaltar e queremos agradecer, Senhor, por estarmos aqui na Tua casa, pela Tua igreja, Senhor, reunida nesta noite, por aqueles que nos visitam e estão nos dando o prazer de estar aqui conosco, aqueles que nos acompanham também pelas redes sociais. Pai querido, eu quero te pedir nesta hora, pelo filho do teu servo, nosso presbítero, estenda as tuas mãos, ajuda, dai saúde, porque tu és a saúde das nações. Abençoa cada um de nós, Senhor. Nós te louvamos pela palavra que acabamos de ler, que é alimento para as nossas vidas. Continua falando conosco nesta noite. Nós te adoramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Irmãos, tenho lido um texto que é bem conhecido da igreja. Nós pedimos a atenção da igreja neste momento e nos mantermos em nossos assentos, em reverência, não à minha pessoa, mas à palavra de Deus que está sendo pregada nesta noite aos nossos corações. Então nós lemos aqui um texto que fala a respeito do profeta Elias, quando o profeta Elias enfrentou os profetas de Baal, uma leitura muito conhecida da igreja. Mas eu quero meditar com os irmãos a última parte do versículo de número 30, o altar do Senhor que estava quebrado. O altar do Senhor que estava quebrado. Diga assim comigo: o altar estava quebrado. Diga de novo bem forte: o altar estava quebrado. Diga novamente: o altar estava quebrado. Olhe para quem está ao seu lado e pergunta assim: como está o teu altar? O altar estava quebrado. É importante para nós
crentes, para nós cristãos, compreendermos não somente o significado da palavra altar, mas o valor do altar. Precisamos compreender o significado e precisamos compreender o valor do altar. Embora sejam duas palavras que aparentam se misturar uma com a outra, significado e valor, e muitas vezes nós usamos a palavra significado querendo mostrar o valor, mas nós precisamos diferenciar essas duas palavras. Primeiro, o que é significado? Significado revela o sentido, a interpretação, a compreensão da palavra. Quando eu uso uma palavra, eu tenho que saber o significado daquela palavra. Então, nós precisamos saber o sentido, a interpretação. Então, quando nós falamos a palavra altar e procuramos saber o significado, nós vamos logo entender que é algo em que se tem um formato, dependendo do tipo do altar, em que ele é visível e que se serve para um culto. Então nós observamos que o primeiro sentido deste nome altar, nós vamos entender o significado, o que é que ele significa, o sentido da palavra. Quando nós falamos a respeito do valor, o valor, ele é a qualidade que faz algo estimável para mim. Se aqui esta campainha que está aqui nas minhas mãos, eu digo que ela tem um valor para mim que não tenho condição de dizer, eu estou falando a respeito de algo que eu estimo, que é algo que realmente representa alguma coisa para mim. Então, valor é a qualidade que faz algo estimável, é o conjunto de características de uma pessoa, de uma família, de uma nação, de uma religião ou de um objeto. Eu posso, nesta noite, fazer referência do valor da minha família. Eu posso, nesta noite, fazer referência do valor da Assembleia de Deus para mim, aqui na cidade de Mamanguape. Eu posso fazer referência a respeito do valor que esta cidade tem para mim. Então nós observamos que é algo que vai nos trazendo uma coisa estimada, que temos uma estimação por ela. Então aí está a diferença de significado e valor. E quando eu fiz menção a respeito que é importante para nós crentes, para nós cristãos, sabermos não somente o significado de altar, mas saber o verdadeiro valor de um altar para nós. Biblicamente, altar significa lugar de sacrifício. Então, quando nós falamos altar na Bíblia, nós vamos ter o significado desta palavra, que é o lugar de sacrifício. Mas quando nós trazemos para nós, nos dias de hoje, ou para o povo judeu naquela época, altar, ele vai trazer algo muito importante, porque ele vai marcar como um lugar de atitude. Se este púlpito, ele é um altar, eu vou dizer que ele é um lugar de sacrifício,
o significado deste altar é para se oferecer sacrifício. Mas para nós, cristãos, crentes em Jesus, ele não tem somente o significado de sacrifício. Para os judeus, ele não tinha somente o significado de sacrifício. Para Israel não tinha o significado somente de um lugar de sacrifício. Ele representava um lugar de atitude. Quer dizer, naquele momento aconteceu algo em que eu levantei um altar a Deus. Nós observamos que sempre quando encontramos na Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo 4, quando se fala de Abel, e depois nós vamos ver lá nos dias de Noé, nos dias de Abraão, e vai seguindo adiante, quando sempre se falava e levantou um altar, foi alguma coisa que aconteceu, que marcou aquele momento, que marcou a vida daquela pessoa. Então nós podemos ver que para nós crentes, altar, ele é um lugar de atitude, é um lugar de começo, é um lugar de recomeço, é um lugar de mudança, é um lugar de transformação, é um lugar de comunhão, meu maestro. Então, altar, ele não vai trazer somente a questão do significado, que é um lugar de sacrifício, mas está falando a respeito da minha atitude, da mudança da minha vida. Alguma coisa está acontecendo que eu estou começando ou estou recomeçando. É o lugar de comunhão do crente com Deus, e feliz é o crente, irmãos, que ele tem o seu altar de comunhão com Deus. Mas diz aqui o texto que o altar estava, diga comigo, o altar estava quebrado. O altar estava o quê? O altar estava o quê? Quebrado. Algo aconteceu naquele altar. E nós vamos encontrar, irmão, quando começamos a folhear a Bíblia, e eu já mencionei aqui nesta noite, nós encontramos lá no capítulo 4 de Gênesis algo que vai representar o início daquilo que Deus estava querendo apresentar ao homem. Quando nós encontramos e lemos o livro de Gênesis no capítulo 4, nós vamos encontrar que Abel, ele ofereceu um sacrifício ao Senhor. Ele pegou daquilo que ele tinha e trouxe uma oferta ao Senhor. Ali não aparece, meu evangelista, se foi num altar. Diz que ele ofertou ao Senhor. Ele trouxe uma oferta ao Senhor. E diz no capítulo 4, versículo 4, que o Senhor atentou para Abel e para a sua oferta, para aquilo que ele estava oferecendo. E nós observamos que depois da morte de Abel, nós observamos que vai aparecer um outro filho de Adão, que é Sete. E diz que Sete, ele gerou a Enos. E diz que foi nos dias de Sete, após ele ter gerado Enos, e diz que foi nesses dias que começou a invocar o nome do Senhor. Versículo 26 do capítulo 4 de Gênesis. Então nós encontramos, irmãos, que o capítulo 4, ele vai trazer o início do quê? De algo que está sendo ofertado ao Senhor. E vai também aparecer no mesmo capítulo o início do povo, do homem invocando ao Senhor. Quer dizer, adorando ao Senhor, clamando ao Senhor, suplicando ao Senhor. Então o altar, irmão, como atitude, ele mostra o início de algo, de um recomeço.
ou de algo que eu estou querendo apresentar a Deus. E quando nós encontramos que Deus olha para a humanidade e vê a humanidade tão destruída, a humanidade tão longe, a humanidade estava corrupta, a humanidade estava cheia de pecado, que Deus, Ele olhando dos céus à terra, Ele diz: eu me arrependo. Quer dizer, mudança de pensamento, mudança de atitude, porque Deus não é homem para que minta, Ele não é filho do homem para que se arrependa. Aí está mudando, está dizendo a maneira como Deus passou a olhar o homem. Então Deus, Ele envia o dilúvio sobre a terra. E diz a história, diz a Bíblia, que Noé constrói uma arca. E aí Noé coloca todo tipo de bicho dentro da arca. E eu fico imaginando, irmãos, aquela luta de Noé dentro daquela arca, para dar alimento ao animal grande, para dar o alimento pequeno, e o controle de Deus naquela arca para que um animal não devorasse outro animal. Mas tudo estava no controle, e a arca ia sendo jogada sobre as águas dos dias do dilúvio. Mas quando as águas baixam, nós vamos encontrar lá no capítulo 8, e aí nós não sabemos o tempo que vai do versículo 19 para o versículo de número 20, o tempo que Noé abriu a arca e os animais saíram soltos, para o versículo 20, meu professor, porque nós vamos encontrar que ali no versículo 20, Noé, ele edifica, agora sim aparece a palavra altar, diz que Noé, ele edifica um altar ao Senhor. E por que, pastor, o senhor está falando que ninguém aí vai poder determinar esse tempo? Porque alguns dizem que foi logo quando Noé saiu da arca, ele edificou um altar. Mas aí nós vamos olhar o texto e nós precisamos ter um pouco de cautela e deixar com Deus, porque aí é Deus que conhece e que sabe todas as coisas. Porque Deus manda, aleluia, um casal de cada espécie para dentro da arca. Deus não mandou 4, Deus mandou um casal, um macho e uma fêmea. E Noé abre, e eu não sei o que aconteceu dentro da arca, e eu não sei o tempo que foi depois que ele saiu da arca, mas diz que ele, Noé, edificou um altar. E o que foi que ele fez com esse altar? Ele só levantou? Não, ele ofereceu holocausto de todo tipo de aves limpas, de todo tipo de animais que era possível se oferecer sacrifício. Bendito seja o nome do Senhor. Quer dizer, irmão, que ele não podia matar ali um casal, tirar a fêmea ou tirar o macho, porque como é que ia acontecer depois? As coisas de Deus, irmão, são segredos, e nós precisamos aceitar pela fé, porque é Ele que tem o controle de todas as coisas, é Ele que faz, é Ele que realiza, é Ele que sabe. Ele levanta o altar e oferece holocausto sobre o altar. Aleluia, ele oferece de todo tipo de ave. Aleluia, ele oferece animais. Oh irmão, Deus é aquele que tem o controle de todas as coisas. Não se preocupe. Aleluia, Deus tem o controle da situação. Deus tem o controle da situação. Deus tem o controle da situação. Meu irmão, igreja, Deus está no controle. E a Bíblia é para ser lida e entendida e compreendida e aceita pela fé. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. É fé, irmãos, nós precisamos acreditar. Aleluia. Uma vez disseram para um aluno que não era possível uma baleia engolir Jonas, porque uma pessoa adulta não passa na garganta de uma baleia.
Aquele estudante simplesmente olhou para o professor e disse: meu professor, eu acredito. Ele disse: mas a ciência mostra que não pode. Ele disse: a minha Bíblia falasse que foi Jonas que engoliu a baleia todinha, eu acreditava, quanto mais que a baleia engoliu Jonas. Igreja, e Noé coloca aquele holocausto, ele sacrifica aqueles animais, e o que acontece? Começa a subir, e vai subindo aquele sacrifício, aquele cheiro de sacrifício que estava sendo oferecida. E Noé oferecia um, oferecia outro, e oferecia outro, e ia oferecendo sobre o altar, e aquele cheiro foi subindo, aquele cheiro foi subindo, foi subindo, 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 passa as nuvens, continua subindo, aleluia, passa o céu atmosférico, e aquele cheiro continua subindo, aleluia, e ele vai entrando no céu dos céus, e ele chega na sala do trono, aleluia, e diante da sala do trono, aquele cheiro invade as narinas de Deus, aleluia, e Deus diz, aleluia, suave é este cheiro, oh, aleluia, e quando aquele cheiro chega, Deus diz: nunca mais eu vou destruir a terra da maneira que eu destruí, por causa do cheiro que chegou suave, aleluia. Qual é o cheiro que você está mandando para a glória? Qual é o cheiro que está saindo do teu altar? Qual é o cheiro que está saindo, aleluia, aleluia, do altar que está levantado do seu altar? Qual é o cheiro? Aleluia, é um cheiro suave, ou é cheiro de carniça? É um cheiro suave, ou é cheiro de pecado? É um cheiro suave, ou é cheiro de podridão? É um cheiro suave, ou é um cheiro de fofoca? É um cheiro suave, ou é um cheiro, aleluia, de pegar o que não é seu? Aleluia, é um cheiro suave, ou é um cheiro de adultério, de prostituição, de pornografia? Qual é o cheiro que está saindo do teu altar? Aleluia. Noé, ele ofereceu o holocausto, e o cheiro subiu, ó, suave. Levanta a tua mão nesta noite e adora o teu Deus, porque Ele é grande, porque Ele é Senhor, Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui. E Ele pergunta: como está o teu altar? 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 Coral, como está o teu altar? Irmã, como está o teu altar? Mocidade, como está o teu altar? Igreja, como está o teu altar nesta noite? Está quebrado? Ou está subindo como um cheiro suave? Deus vai fazer algo grande na tua vida. Deus quer fazer um recomeço na tua história. Oh, aleluia. Nos dias de Elias, o altar estava quebrado. Nos dias de Elias, o altar estava quebrado. Diga comigo de novo: o altar estava quebrado. Aleluia. Estava quebrado por causa de um rei desviado. O altar estava quebrado por causa de uma rainha que o seu nome significa monte de lixo.
Estava quebrado porque o povo tinha se desviado. Estava quebrado porque tinha se levantado altares a Baal. E o povo cocheava entre dois pensamentos, sem saber se servia a Deus, se servia a Baal. Em outra linguagem, aleluia, um pé na igreja e outro pé lá no mundo. O pé no mundo e o pé na igreja. O pé no mundo e o pé na igreja. Fica cocheando entre dois pensamentos. Igreja, nós fomos chamados para fazer a diferença. Nós fomos chamados para sermos diferentes. Nós não fomos chamados para sermos sociais. Nós não fomos chamados, irmão, aleluia, para a sociedade nos amar. Olha, se a sociedade lhe ama, é porque algo está errado com você. Aleluia, o seu comportamento tem que inquietar aqueles que estão no mundo. Aleluia, sede santo, assim como eu sou santo em toda a vossa maneira de viver. Deus chamou você para ser diferente. Aleluia, mesmo que alguém diga que você é quadrado, que você é ultrapassado, que você parece uma velha, que você parece um velho, não tem problema. Eu tomei uma atitude, e a minha atitude é que o meu altar não pode estar quebrado. O meu altar não pode estar quebrado. Eu digo de novo, o meu altar não pode estar quebrado, quebrado, quebrado. Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Restaurar o altar significa restabelecer a comunhão com Deus. Quem sabe você tem vindo para a igreja nos últimos dias somente por vir mesmo. Que nem aquela história, eu não ia e eu me levando. Não tenho prazer, não tenho alegria. Alguma coisa aconteceu que mudou a minha vida, e eu não sei o que foi, e eu estou assim com um vazio tão grande. Mas Deus está dizendo nesta noite, que restaurar o altar é restabelecer a comunhão com Ele, naquilo que cremos, com a mudança da nossa atitude, do nosso comportamento, da nossa fala, do nosso jeito de agir. Bendito seja o nome do Senhor. Deus está preparando uma igreja para o arrebatamento, porque o arrebatamento está próximo, o arrebatamento está chegando. A hora da igreja sair da terra está se aproximando, e Deus está dizendo: coloca o teu altar em ordem. Aleluia. Neemias, ele trabalhou na reconstrução do muro. O muro tinha sido destruído. Zorobabel, ele trabalhou na reconstrução do templo. Esdras, na reconstrução espiritual do povo. Ele colocou o povo para ler, para ouvir o que estava sendo lido. De maneira que o povo, ao ouvir, o povo disse: pecamos, pecamos. E chorava homem, chorava mulher, chorava menino, chorava meninas, chorava todo mundo, aleluia. Mas alguém grita, Secanias grita lá no meio do povo: mas quanto a este negócio, ainda há esperança. Eu vim aqui nesta noite para dizer a você que nem tudo
tudo está perdido, ainda há uma esperança. Aleluia, o altar vai ser novamente levantado, vai novamente ser colocado em pé, e a Ele glória, a Ele glória, a Ele glória nesta noite. Quando nós começamos a ler o livro de Esdras, no capítulo 3, versículo 1, a seguir, vai dizer que Josué, que era o sumo sacerdote, juntamente, aleluia, com Zorobabel, eles começam a reconstrução de Israel. Mas sabe qual é a primeira coisa que eles fazem? Eles chegam lá, o altar estava quebrado, o altar estava em ruína. Eles tomam o altar, edificam um altar, coloca o altar em pé. Mas sabe o que é que eles fazem, irmãos? Eles não vão levantar o altar em outro lugar. Diz, aleluia, no capítulo 3, que eles levantam o altar sobre as bases do altar. Quer dizer, aonde o altar antes estava. Eles construíram o altar sobre a base. Quer dizer, a base não muda, a base é a mesma. Aleluia, é a pedra que os edificadores rejeitaram, mas para nós ela é eleita e preciosa. Aleluia, o altar nos dias de Elias estava quebrado, mas Elias disse: pare de coxear. Aleluia, Elias pega 12 pedras e começa a colocar o altar em pé, e diz que Elias restaura o altar. Diga comigo: o altar é restaurado, o altar é restaurado, caído nunca mais. Diga: caído nunca mais. O altar está em pé. 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 Elias não pegou simplesmente o holocausto e ofereceu em sacrifício. Não, ele disse: tenha calma, vai chegar a sua hora, viu? Não se preocupe, primeiro eu vou arrumar o altar, eu vou colocar em ordem. E a Bíblia diz lá no livro de Apocalipse: lembra-te, pois de onde caíste, arrepende-te, pratica as primeiras obras. Está dizendo o que, irmão? Que o altar tem que ser levantado no lugar aonde ele foi destruído. Aleluia. O inimigo pensou que acabou com você. O inimigo pensou que destruiu a tua vida. O inimigo pensou que deu um fim. O inimigo pensou que agora era só ruína. Mas aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Aleluia. Os que confiam no Senhor, eles se levantam da cinza, eles surgem, aleluia, quando não tem mais esperança, quando não tem mais jeito, quando diz que tudo está acabado, aí o crente começa: Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda, me dá graça, me perdoa. Ó Senhor, olha para mim, eu sou miserável, eu sou um pecador, eu estou acabado, não tenho força, não tenho condição. Olha como eu estou, Senhor, me ajuda, me socorre. Tu és o meu livramento, Tu és o meu libertador, Tu és o meu ajudador, Tu és o meu guia, Tu és aquele que me tira do esterco, Tu és aquele que me levanta do monturo, Tu és aquele que me tira lá da lata do lixo. Aleluia. O crente começa
desgraça. E o diabo, ele fica furioso, porque o crente vai falando e ele vai crescendo, ele vai aumentando, o altar vai sendo colocado no lugar. Aí quando vê, o fogo desce do céu. Aquele que estava acabado agora está falando em mistério. Aquele que estava morto agora ele fala em línguas estranhas. Aquele que estava dominado, ele agora está dizendo: eu sou livre. Livre, livre para adorar, livre para glorificar, livre para exaltar. Então nesta noite abre a tua boca e vai glorificando o nome do Senhor, porque o altar que estava quebrado, ele está sendo colocado em pé, e a glória de Deus está descendo sobre a sua vida. Receba nesta noite, receba coral, receba igreja, receba glória. Vai recebendo a glória de Deus aí na tua vida, vai recebendo a glória de Deus. É renovação, é uma atitude diferente, oh aleluia, é uma atitude nova na tua vida nesta noite. E Jeová está dizendo: eu estou aqui, receba a minha glória, receba a minha unção, receba a minha virtude, receba força. Bendito seja o nome do Senhor. Quem acredita que o altar está levantado nesta noite, levante a tua mão e dispare agora em glória, em aleluia, em línguas estranhas. Fala em mistério com teu Deus nesta noite, porque Ele é grande, grande. Coral. Remanchu remalamaha shui e canaramashu de canalamaha da sui de cai e remanchu ne canalamaha da sui de caia. Aleluia. O altar quebrado está levantado. O altar que estava quebrado agora está em pé. Canaramalabashui de canalamaha e canaramanchu de canalamaha. Oh, como o inimigo está furioso com você, porque ele estava pensando que hoje era o último dia que você vinha na igreja. Mas Deus levantou de novo o teu altar e está dizendo para você: eu sou o Senhor teu Deus, que te tomo pela mão e te ajudo.